Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, agora vamos a mais uma aula para a nossa revisão de língua portuguesa. Vamos revisar os conteúdos que estudamos, nossa atividade de revisão. Então, pegue aí a sua revisão e vamos fazer a correção certinho, tá bom? Então, na primeira questão, leia a tirinha da personagem Mafalda. Ela diz: Eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons? Por que têm que ser trocados? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Então, a Mafalda está bem chateada. Então, letra A. Com que a Mafalda ficou revoltada e por quê? Então, observando a tirinha, lendo a historinha, com que ela ficou revoltada? Em ter que trocar os dentes de leite, né? Por que ela ficou revoltada em ter que trocar os dentes de leite? Pois para ela, eles ainda serviam e isso era um desperdício. Então, se você respondeu algo parecido com isso, né, que ela tinha que, porque ela tinha que trocar os dentes, ou em ter que trocar os dentes, qualquer resposta parecida com essa está certinho, tá bom? Então, agora, circule na tirinha os sinais de pontuação que estudamos e depois escreva seu nome. Quais foram os que nós estudamos? Olha, muita gente trocou com acentuação. Aqui eu não estou pedindo acentuação. É os sinais de pontuação. Quais foram? Olha, aqui tem um ponto final. Aqui, olha, o ponto de interrogação. Aqui, novamente, ponto de interrogação. O ponto de exclamação. Aqui, o ponto de exclamação. Aqui tem mais um, olha, o ponto final. Então, circule na tirinha, nós circulamos. Quais foram? Escreva seus nomes. Quais eram? Ponto final, interrogação e exclamação. Segunda questão. Sobre sinais de pontuação, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. O ponto final serve para fazer uma pergunta? Não, né? Isso é falso. Ele serve para fazer uma afirmação. O ponto de interrogação serve para fazer uma pergunta? Verdade. O ponto de exclamação indica susto, surpresa e admiração? Verdade. O ponto final serve para fazer uma afirmação? Verdade. E esse sinalzinho que está aparecendo aí é um sinal de exclamação? Falso. Qual é o sinal de exclamação? Esse daqui que eu coloquei do lado, né? Então, corrigimos a 1 e a 2. Vamos para a próxima questão. 3. Classifique os substantivos entre próprios e comuns. Então, nós aprendemos os substantivos. Quais são os próprios? São aqueles que identificam o ser, que dão característica própria. Por exemplo, se eu digo pessoa, pessoa é um substantivo comum, só com P minúsculo. Mas se eu digo o nome da pessoa, que a pessoa é Ana, é Maria, eu estou identificando a pessoa, então estou dando propriedade. Então, é um substantivo próprio. A mesma coisa uma cidade. Se eu digo cidade, cidade é substantivo comum. Mas se eu digo o nome da cidade, Picos, São Paulo, Rio de Janeiro, é próprio. E aí a gente escreve com a letra maiúscula. E os substantivos comuns, que dão nomes aos seres e às coisas, cadeira, mesa, porta, tijolo, televisão, todas essas coisas a gente escreve com letra minúscula e é comum. Então, cadeira. Cadeira é comum ou próprio? Comum. Cachorro. Eu estou falando de qualquer cachorro. Eu não dei o nome ao cachorro. Então, é comum. Agora, Alice. Alice é qualquer pessoa? Não, eu estou dando nome à pessoa, Alice. Então, ele é próprio.
E Picos? Picos, eu estou dando o nome da cidade. Então, ele é próprio. Quarta questão. Tome como exemplo as palavras que acompanham os substantivos amigo e amiga no quadro abaixo e escreva M só para os substantivos masculinos e F para os femininos. Então, se eu digo o amigo, um amigo, é masculino. Se eu digo a amiga, uma amiga, é feminino. Então, quando eu uso um ou uma, quando eu uso o ou é masculino. Quando eu uso umas, a, é feminino. Então, o envelope, masculino. A mensagem, feminino. Um carteiro, masculino. Umas cartas, feminino. As brincadeiras, feminino. Uma pesquisa, feminino. Os papéis, masculino. Uns recados, masculino. Vejamos o próximo. Quinta questão. Observe os substantivos ovo, ovinho e ovão. Essas palavras variam em grau. Classifica os substantivos de acordo com o grau. Então, diminutivo, ovinho, que é pequeno. Normal, ovo. E aumentativo, ovão. Aí, então, são os graus do substantivo. Agora, sexto. Escreva o plural dos substantivos. Então, se eu tenho um álbum, ele está no singular. Uns álbuns, ele está no plural. Então, eu tiro o M e coloco o NS, vira álbuns. Então, quintal, eu tiro o L e boto IS, vira quintais. Irmã, eu acrescento o S, vira irmãs. Homem, eu tiro o M e acrescento o NS, vira homens. Carro, eu acrescento o S, vira carros. Mulher, termino com R, eu acrescento o ES, vira mulheres. Sétima questão. Complete as palavras com M ou com N. Então, eu vou usar o M quando? Antes de P e de B. E o N antes das demais consoantes. Então, se eu digo tambor, aqui é que letra? Um B. Então, eu vou usar quem? M. Princesa, tem um N, tem um C, eu vou usar o quê? N. Convite, N. Bombeiro, olha, a próxima letra é um B. Antes de P e B, eu uso M. Sombra, M. Criança, N. Shampoo, M. Enfeite, N. Observem, todas antes do P e do B, eu utilizo o M da mamãe, com 3 perninhas. E agora a oitava questão. Use o acento correto, que pode ser o agudo, circunflexo ou tio. Lâmpada, eu uso o circunflexo. Óculos, óculos, abre o som, eu uso o agudo. Sabão, eu uso o tio. Maçã, o tio. Lápis é bem aberto, então eu uso o agudo. Tênis é fechado, eu uso o circunflexo. Água, bem aberto, então eu uso o agudo. E boné, aberto também, eu uso o agudo. E agora pede para colocar as palavrinhas que foram acentuadas em ordem alfabética. Qual é a ordem alfabética? É a ordem que vem seguindo as letrinhas do alfabeto. Então, eu começo com a letrinha com A, depois eu vejo se tem com B, com C, D, até o Z eu vou seguindo a ordenzinha do alfabeto. Então, com A eu tenho alguma aqui, olha. Água, então vai ser primeiro água. Depois eu tenho alguma com B? Olha o boné. Aí depois com C, com D. Qual é a próxima letrinha que vem? O L de lâmpada. Depois o L de
lápis. Nessas duas aqui, elas começam com L, com LA. Como eu sei quem vem primeiro e depois? Então, se as duas primeiras são iguais, eu olho para a segunda letrinha. Se a segunda é igual, eu olho para a terceira. Aí quem vem primeiro aqui é o M. Por isso, lâmpada vem primeiro. Depois, maçã, óculos, sabão e tênis. Pronto, está na ordem do alfabeto, seguindo a ordem alfabética. Essa é a nossa correção da revisão. Estudem bastante e fiquem bem afiados para a nossa avaliação, tá bom? Beijo e até a próxima aula.